paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação do livro de Juízes, capítulo 3, dos versículos 12 ao 31. Os israelitas fizeram de novo mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor excitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito mal aos seus olhos. Eglon aliou seus filhos de Amon e de Amaleque, e pôs-se em marcha contra Israel. Derrotou e apoderou-se da cidade das palmeiras. E os israelitas estiveram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que lhe suscitou um libertador na pessoa de Aode, o canhoto, filho de Gera, benjaminita. Os filhos de Israel mandaram por meio dele um presente a Eglon, rei de Moabe. Aode mandou fazer para si uma espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e a levava debaixo de suas vestes, apoiada na coxa direita. Ele veio e ofereceu presente a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estelas próximas de Gálgala. Voltou ao rei e disse-lhe: Senhor, tenho uma palavra a dizer-lhe. Silêncio, ordenou o rei, e todos seus familiares se retiraram. Aode entrou, o rei estava sentado só no seu quarto de verão. Tenho a dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse Aode. O rei levantou-se do seu trono, e logo tomou Aode com a mão esquerda, a espada que trazia na coxa direita, e cravou-a no ventre com tanta força que o próprio cabo entrou após a lâmina e ficou coberto, devido à grande quantidade de gordura, e não retirou do ventre sua espada, cuja lâmina saía por detrás. Aode saiu pela galeria, depois de ter fechado bem atrás de si as portas do quarto de cima, deixando-as trancadas. E tendo ele partido, notaram os servos do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida, disseram, estará fazendo suas necessidades em seu quarto de verão. Mas depois de esperarem muito tempo, ficaram alarmados. Vendo que a porta de cima não se abria, tomaram a chave, abriram-na e encontraram seu senhor morto estendido por terra. Enquanto isso, Aode fugiu para além das estelas e foi para a Seira. Logo que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta, e os filhos de Israel desceram da montanha com ele. Segui-me, disse-lhe ele, porque o Senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Eles o seguiram e ocuparam os vales do Jordão, por onde se vai a Moabe, de modo a não deixar passar ninguém. Mataram então cerca de 10.000 homens, todo o escol e todo o vigor de Moabe, ninguém escapou. Naquele dia foi Moabe humilhado sobre a mão de Israel, e a terra teve um descanso de 80 anos. Depois de Aode, Sangar, filho de Anate, derrotou os 600 filisteus com um aguilhão de bois. Sangar também foi um libertador para Israel. Juízes, capítulo 4. Depois da morte de Aode, os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assó. Seu exército era chefiado por Sísera, que habitava em Arosete-Goim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia-os duramente há 20 anos. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juiz em Israel. Sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que julgasse suas questões. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sede, em Neftali, e disse-lhe: Eis o que te ordena o Senhor Deus de Israel. Vai ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres na torrente de Quisson, te conduzirei Sísera, chefe dos exércitos de Jabim, com seus carros e suas tropas, e te entregarei em tuas mãos. Baraque respondeu-lhe: Se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Sede. Baraque convocou ali Zabulon e Neftali. 10.000 homens levantaram-se e seguiram-no, tendo Débora em sua companhia.
Ora, Éber, o sineu, tinha se separado dos sineus da família de Obade, cunhado de Moisés, e tinha levantado suas tendas até o carvalhal de Saanamim, perto de Sede. Foi anunciado a Sísera que Baraque, filho de Abinoém, estava em marcha para o monte Tabor. Mandou então vir de Arosete-Goim todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, até a torrente de Quissom. Débora disse a Baraque: vai-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregará a Sísera. O Senhor mesmo marcha diante de ti. Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens. E o Senhor desbaratou Sísera, com todos os seus carros e todo o seu exército, que caíram a fio de espada diante de Baraque. Sísera, saltando do seu carro, fugiu a pé. Enquanto Baraque perseguia os carros e o exército até Assorete-Goim, todo o exército de Sísera foi passado a fio de espada, sem escapar um só homem. Sísera, fugindo a pé, chegou à tenda de Jael, mulher de Éber, o sineu, porque havia paz entre Jabim, rei de Assó, e a casa de Éber, o sineu. Jael, saindo ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, meu senhor, em minha casa, e não temas. Ele entrou na tenda e ela o ocultou sob o manto. Ele disse à mulher: peço-te que me deis um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e cobriu. Sísera disse-lhe ainda: põe-te à entrada da tenda, e se qualquer pessoa te perguntar se há alguém aqui, responderás que não. Jael, pois, mulher de Éber, tomou um prego da tenda juntamente com um martelo e, aproximando-se devagarinho, enterrou o prego na fonte de Sísera, pregando-o assim na terra, enquanto ele dormia profundamente por causa do cansaço. Sísera morreu. Entremente chegou Baraque logo após Sísera. Jael, saindo-lhe ao encontro, disse-lhe: vem, vou mostrar-te o homem que buscas. Ele entrou e viu Sísera, que jazia morto por terra, com um prego cravado em sua fonte. Foi assim que Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E a mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Livro de Juízes, capítulo 5. Naquele dia, Débora cantou esse cântico com Baraque, filho de Abinoém. Desatou-se a cabeleira em Israel, o povo ofereceu-se para o combate. Bendizei o Senhor. Reis, ouvi, estai atentos, ó príncipes. Sou eu que vou cantar ao Senhor. Vou proferir um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Ser, quando surgiste nos campos de Edom, a terra tremeu, os céus se entornaram, as nuvens desfizeram-se em água. Abalaram-se as montanhas diante do Senhor, nada menos que o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, estavam desertos os caminhos e os viajantes seguiam veredas tortuosas. Desertos se achavam os campos em Israel. Desertos, senão, quando eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Israel escolhera deuses novos, e logo a guerra lhe bateu às portas. E não havia um escudo nem uma lança entre os 40.000 de Israel. Meu coração bate pelos chefes de Israel, pelos que se ofereceram voluntariamente entre o povo. Bendizei o Senhor. Vós que cavalgais jumentas brancas, sentados sobre tapete, a galopar pelas estradas cantai. A voz dos arqueiros junto dos bebedouros, celebre as vitórias do Senhor, as vitórias dos seus chefes em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, canta um hino. Levanta-te, Baraque. Toma os teus prisioneiros, filhos de Abinoém. E agora descei, sobrevivente do meu povo. Senhor, descei para junto de mim entre estes heróis. De Efraim vêm os habitantes de Amaleque. Seguindo-te, marcha Benjamim com as tropas. De Maquir vêm os príncipes, e de Zabulon os guias com o bastão. Os príncipes de Isacar estão com Débora. Isacar marcha com Baraque e segue-lhe as pisadas na planície. Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Por que ficaste junto ao aprisco, a ouvir a música dos pastores? Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Galaade ficou em sua casa além do Jordão. E Dan, por que habita junto dos navios? Assé assentou-se à beira do mar e ficou descansando nos seus portos. Zabulon, porém, é um povo que desafia a morte. E da mesma forma Neftali sobre os planaltos.
Vieram os reis e travaram combate. E travaram combate os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Meguido, mas não levaram espólio em dinheiro. Desde o céu as estrelas combateram, de suas órbitas combateram contra Cícera. E a torrente de Quisson os arrastou, a velha torrente, a torrente de Quisson. Marcho a minha alma resolutamente. Ouviu-se então o troar dos cascos dos cavalos, ao tropel dos cavaleiros. Amaldiçoai-me, heróis, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor com os guerreiros. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Hebe, o Quenita. Entre as mulheres da tenda seja bendita. Ao que pediu água, ofereceu leite. Serviu nata em taça nobre. Com uma das mãos segurou o prego e com a outra o martelo de operário e malhou Cícera. Espedaçando-lhe a cabeça, esmagou-lhe a fonte e a transpassou. Aos seus pés ele vergou, tombou, ficou. Aos seus pés ele vergou, tombou. Onde vergou, ali tombou abatido. Da janela, através das persianas, a mãe de Cícera olha e clama. Por que tarda em chegar o seu carro? Por que demoram tanto as suas carruagens? As mais sábias das damas lhe respondem, e ela mesma repete a si própria. Devem ter achado despojos, e os repartem, uma moça, 2 moças para cada homem. Despojos de tecidos multicores para Cícera, despojos de tecidos multicores, recamados, uma veste bordada, 2 brocados, para os ombros do vencedor. Assim pereçam, Senhor, todos os vossos inimigos, e os que vos amam sejam como o sol quando nasce resplandente. E repousou a terra durante 40 anos. Continuação do Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 7 ao 35. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola. Quando fores convidados às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu. E vindo o que te convidou, te diga, cede o lugar a este. Tereis então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que tinha convidado, quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm com que retribuir, mas tu receberás na ressurreição do justo. A essas palavras disse a Jesus um dos convidados, feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus, um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados, vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te, me deixe por escusado. Disse outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te, me deixe por escusado. Disse também o outro, casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isso ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo, saí sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse ao servo, Senhor, está feito como ordenastes e ainda há lugar. O Senhor ordenou, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Muito povo acompanha Jesus. Voltando-se, disse-lhe, se alguém vem a mim, e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo.
Quem de vós, querendo fazer uma construção antes, não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pode terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra nem para o adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Salmo 41, dos versículos 6 ao 9. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Desfalece-me a alma dentro de mim. Por isso penso em vós, do longínquo país do Jordão, perto do Hermon e do Monte Missá. Uma vaga traz outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Conceda-me o Senhor de dia sua graça, e de noite eu cantarei. Louvarei ao Deus de minha vida. Provérbios capítulo 22, dos versículos 24 ao 29. Não faças amizade com um homem colérico, não andes com o violento. Há o perigo de que aprendas os seus costumes e prepares um laço fatal. Não seja daqueles que se obrigam apertando a mão e se fazem fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, eles te arrebatarão teu leito debaixo de ti. Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Viste um homem hábil em sua obra? Ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.